Vamos estudar a monotonia de uma sucessão. O que é estudar a monotonia? É estudar se a sucessão está a crescer ou está a decrescer. Ao contrário do que se faz nas funções, em que as funções podem ter uma parte do domínio crescentes e outra parte do domínio decrescentes, nas sucessões, para eu chamar que ela é monótona, ela tem que estar sempre a crescer ou sempre a decrescer. Tá bom? Portanto, eu só posso... Mas a sucessão pode ter momentos em que sobe e outros que desce. Pode ser, mas dessa forma eu não lhe chamo monótona. Portanto, ela é só monótona se for sempre crescente ou sempre decrescente. E a questão é como é que nós vamos ver isto. Então, vamos lá ver. Vamos imaginar que tenho uma sucessão de pontos aqui, em que, por exemplo, tenho aqui o de 1, que pode ser 2, sei lá, aqui o 2 pode ser aqui 4, o 3 pode ser, por exemplo, aqui é grande, pode ser 5, por exemplo, aqui tem 6 e ele fica aqui no 5. Vamos imaginar isto. O que é que nós sabemos? Como é que nós podemos comparar uns com os outros? Portanto, se eu fizer uma comparação com o de 1, com o de 2, com o de 3, o que é que eu digo? Que o de 3 é maior que o de 2 e que o de 2 é maior do que o de 1. Ou seja, se eu fizesse um género de uma equação e fizesse o u de 2 menos o u de 1, ou seja, se eu fizer o seguinte menos o anterior, não é? Como o seguinte está a crescer, como este é maior, quando eu faço a diferença entre um e outro, vai-me dar um número positivo. Portanto, neste caso, o de 2 é 4, menos o de 1, que é 2, isto vai-me dar 2, que é positivo. E se eu fizer o de 3, que é o seguinte, menos o anterior, que é o de 2, o de 3 é 5, que eu disse que ficava aqui no meio, que era 5, menos o de 2, que é 4, e isto dá-me 1, que é positivo. E, portanto, o que eu vejo é que, se a sucessão for monótona crescente, o termo seguinte é maior do que o anterior. Então, quando eu faço a diferença do seguinte menos o anterior, eu obtenho sempre um número, que não tem que ser o mesmo, mas obtenho um número positivo. E, portanto, eu vou dizer que a sucessão é crescente se o de n mais 1 é maior que o de n. E vocês dizem, o que é isto do n mais 1? Então, vamos lá ver aqui. N mais 1 e o u de n. Isto para já é como se fosse um f de x. E aqui é um f de um x mais 1. Ou seja, vamos imaginar que o n é o nosso 3. Como é que eu penso no número a seguir ao 3? Somo 1. É 3 mais 1, tenho 4. Então é isto que nós fazemos aqui. Então eu estou a dizer que é o que vem a seguir ao 3, que é 3 mais 1, que é o 4, ou é o que vem a seguir ao 10, que é 10 mais 1, que vem 11. E, portanto, como na realidade o que eu quero é estudar todos, não é alguns em particular, porque eu estudo alguns, podem dar certo, e os outros não sei o que é que dão, não é? Então, eu tenho que estudar todos. Então, o que faço? Tenho que ver que o u de n mais 1 é superior ao u de n. E quando isto acontece, o u de n mais 1 nós dizemos que é o termo seguinte e o u de n é o termo anterior. Então, quando o termo seguinte é maior que o termo anterior, eu sei que a sucessão é crescente. Depois tem aqui em sentido lato. O que é esta palavra do lato e do estrito? Aqui também podemos que é crescente em sentido estrito. Olha, vocês lembram-se, por exemplo, das retas serem estritamente paralelas. O que é serem estritamente paralelas? É elas serem paralelas, mas não estão coincidentes, está bem? Mas o facto de ser paralelo pode ser coincidente ou estritamente paralelo. Ou seja, o estritamente paralelo é estar afastado. O coincidente é poder, ela no fundo, ser uma sobreposta à outra. E, portanto, aqui o sentido lato e o sentido estrito é muito idêntico a isto. Está bem? Portanto, o sentido lato é ele poder também ser igual. E por isso é quando eu digo que o termo seguinte pode ser maior, mas também pode ser igual ao adiante. Por exemplo, o de 4 podia ser igualmente 5. Está bem? Era igual. Portanto, quando eu fazia, se eu fizer
o U de 4 menos o U de 3, eu tenho 5 menos 5 vai dar 0. Que é o que acontece aqui. Se eu fizer o seguinte e o anterior, eu digo que o seguinte é maior, mas também pode ser igual ao anterior. Portanto, o estritamente é maior e acabou. Não há maior ou igual. Pronto. É mesmo a crescer, sempre a crescer. O seguinte é sempre maior que o anterior. Quando falo em sentido lato, pode ser superior, mas também pode ser igual. Tá bom? E, portanto, quando nós estamos então a ver se uma sucessão é monótona crescente, acabamos por fazer isto. Portanto, o U de n mais 1 menos o U de n, que foi o que eu fiz aqui, porque assim é que eu consigo perceber se o seguinte é superior ou não ao anterior. Vou ver o que é que acontece ao U de n mais 1 menos o de n. Vou ver o que acontece ao sinal do de n mais 1 menos o de n. É aqui, está bem? O mais importante é isto que nós fazemos. Quando a sucessão, por outro lado, é decrescente, por exemplo, o de 1 pode ser aqui o meu 6, aqui o meu 4, aqui o meu 2. O de 2 pode ser aqui o 4, o de 3 pode ser aqui o 1, o 3, digo eu. Pronto, e o de 4 pode ser também aqui o 3. E, portanto, quando eu faço o seguinte, que é o de 2, menos o anterior, que é o de 1, o de 2 é 4 e o de 5 é 6. Isto vai me dar menos 2. Portanto, quando eu comparo, o que está a acontecer é o seguinte, que é o n mais 1, é inferior, não é? O de 2 é inferior ao de 1. Então, quando eu passo o de 1 para este membro, fica o de 2 menos o de 1, fica menor do que o 0, fica menos 2 neste caso. Portanto, ela é decrescente se o quê? Se o de n mais 1, que é o termo seguinte, for inferior ao de n. E passando o de n aqui para dentro, não é? Fica o de n mais 1 menos o de n, vai ficar, para ser decrescente, tem que ser menor do que 0. Aqui está. E depois, em sentido lato, por exemplo, temos aqui a situação do 3 e do 4. Portanto, é a mesma situação. Não é? Aqui, se eu fizer o de 3, o de 3 menos o de 2, tenho o de 3 que é 3, e o de 2 que é 4, e vai dar menos 1. E se fizer o de 4 menos o de 3, vai dar 0, que lá está, seria decrescente em sentido lato, pelo aquilo que eu vos disse. E, portanto, como comecei a dizer, a sucessão é monótona se for sempre crescente ou se for sempre decrescente. Tá bom? Por isso eu chamo monótona. E ela é monótona em sentido lato. Se for sempre crescente em sentido lato ou decrescente em sentido lato. Portanto, crescente ou igual, decrescente ou igual. Mas para ver, para estudar a monotonia de uma sucessão, na realidade o que nós fazemos é o que é que se passa com o sinal do de n mais 1 menos o de n. Tá bem? É isto que está aqui em baixo que nós vamos fazer. E é isto que vamos experimentar aqui. Portanto, agora vou estudar a monotonia disto. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o que é o de n mais 1 menos o de n. O que é que acontece quando tenho o de n mais 1? Ora bem, se eu tivesse, por exemplo, o de 5, fazia 2 vezes 5 menos 5 ao quadrado. Então aqui tenho n mais 1. Então, onde houver n's, eu vou colocar n mais 1. Então fica 2, e agora tem que ter muito cuidado, temos que pôr parênteses. N mais 1 menos o n mais 1 ao quadrado. Isto é o de n mais 1. E agora vou fazer menos o de n. Então é menos isto tudo. Então quando chegar aqui vocês vão fazer sempre, mas sempre, um parênteses. Porque vai ficar menos isto tudo, então vai ficar a troca dos sinais todos, está bem? Portanto agora vou aqui a probabilidade distributiva. E aqui vou manter o parênteses, porque tenho um caso notável para resolver. E atenção que isto não vai ser assim tão vulgar. Está bem? E, portanto, é menos isto tudo. Portanto, vou fazer primeiro o caso notável, depois é que vou tirar o sinal. E aqui é menos o de n, portanto, que eu fiz já a troca dos sinais. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Agora, este já corta com este, já vou escrever menos coisas. Agora aqui vou trocar os sinais, menos, menos e menos, mais n quadrado. Isto acontece muito, vamos cortar muita coisa, está bem? E vai ficar menos 2n mais 1. E agora, o que é que vai acontecer? Ora bem, o que eu quero estudar agora, reparem que aqui neste exemplo em particular eu inventei aqui umas imagens e nós conseguimos, olha, a diferença é 2, é 1, pronto. Mas, por exemplo, se isto tivesse uma expressão para este conjunto de pontos que eu aqui encontrei, vocês iam ver que do 2 para o de 1 a diferença era 2, mas do 3 para o de 2 já era 1, portanto, isto não era a mesma coisa.
E quando a diferença não é a mesma coisa, quando eu faço isto, eu não vou obter números, eu vou obter uma expressão. E é o que eu tenho aqui. Portanto, dependendo do n que eu ali colocar, dependendo da ordem, a diferença vai também variar como aqui variou. Porque aqui era 2, depois era 1, aqui já era 0, aqui era menos 2, aqui era menos 1. Tá bem? Vai variar de acordo com o valor do n. Pronto. Mas o que eu quero saber é o sinal. Também eu não preciso saber qual é o número. Neste caso não há um número, mas há um sinal. Bom, e agora aqui é que eu tenho que ter atenção, que é assim. O n é um número natural. E um número natural é sempre positivo. Portanto, o n é sempre maior ou igual a 1. Quando eu multiplico por menos 2, o que é que vai acontecer? O menos 2 multiplicado pelo n, como estou a multiplicar por um número negativo, vai inverter a desigualdade e isto vai ficar menos 2. Portanto, vou ficar menos 2 vezes n, fica menos 2. Inverte a desigualdade para multiplicar por um número negativo e menos 2 vezes 1 fica menos 2. E quando somo 1, vou somar 1 a ambos os membros. E, portanto, vai ficar, aqui enganei, portanto, vai ficar menos 2 mais 1, e menos 2 mais 1 vai me dar menos 1. Então, esta expressão vai ser sempre menor ou igual que menos 1. Ou seja, esta expressão vai sempre ser negativa para todo o n natural. E se ela é negativa, eu vou concluir que o de n é monótona decrescente. Porque a diferença do termo seguinte para o anterior é sempre um número negativo. E vocês dizem, e vamos ter que sempre fazer isto? Nem sempre. É assim, o primeiro termo é 1. 2 vezes 1 dá 2, dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. A partir dali o n é 2, 3. Vai ser sempre maior do que o 1. Portanto, o 1 não tem tamanho, digamos assim, suficiente para conseguir que o menos 2 vezes os números naturais consigam ser positivos. Não tem. O 1 não tem tamanho suficiente. Portanto, menos 2 vezes os números naturais há de ser sempre superior ao 1 e, portanto, isto vai dar sempre um número negativo. Portanto, mas, no fundo, é isto que eu penso. Não é necessário, se vocês virem logo que isto vai dar negativo, se não houver dúvidas, vocês podem concluir logo e dizem que isto é negativo para qualquer número natural. Tem que ser sempre isto, para qualquer natural pertencente a n. Bom, vamos agora mudar um pouco também de expressões e perceber, de acordo com o tipo de expressão, como é que eu atuo. Bom, eu vou fazer a mesma coisa. V de n mais 1 menos o V de n. E, portanto, lá está, no lugar do n, neste n eu vou colocar n mais 1. E neste n eu também vou colocar n mais 1. Pronto. E depois, menos o V de n. Então, menos o 2n menos o menos 1 elevado a n. Pronto. Uma coisa, nunca pensem que menos com menos dá mais, ok? Isto é proibido fazer-se. Porquê? Porque vocês têm o menos 1 elevado a n. Se eu não souber o que é que dá menos 1 elevado a n, não pode ser que é menos com menos. Está bem? Então, nunca façam isto. Porque é comum, é um erro comum. Portanto, temos de ter cuidado. Portanto, isto vai ficar 2n mais 2. E agora, quando vocês têm menos 1 elevado a n, dá sempre um pouco mais de trabalho. E, portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é separar esta potência, ou seja, este expoente. Ou seja, como houve uma soma de expoentes, é porque houve um produto da mesma base em que somamos o expoente. Portanto, isto há de ter sido o menos 1 elevado a n vezes a mesma base elevado a 1. Bases iguais, somam os expoentes n mais 1. Está bem? E agora, menos 2n, e menos com menos, mais o menos 1 elevado a n. Atenção que eu fiz menos com este menos, não foi com o de dentro. Este dentro não altera. E agora, menos 1 aqui, com este menos, isto é um menos com menos, vai dar mais. Portanto, olha, estes vão já cortar. Isto vai ficar 2 mais o menos 1 elevado a n. Reparem que eu nunca mexi aqui no que está dentro aqui na base da potência, está bem? Agora, eu tenho menos 1 elevado a n mais outro menos 1 elevado a n. Então, já tenho 2. Então, fica 2 mais 2 do menos 1 elevado a n. Pronto. E até aqui não houve muita diferença. Há esta situação que tem que ser mesmo resolvida para depois podermos fazer isto. Mas, quando estamos a trabalhar com sucessões em que aparece o menos 1 elevado a n, nós chegamos aqui e vamos ter que sempre dividir em n par e n ímpar. Ou seja, o que é que vai acontecer quando o n é par? O que é que vai acontecer quando o n é ímpar? E, portanto, quando o n é par,
Se eu tiver menos 1 elevado ao quadrado, por exemplo, é par, é menos 1 vezes menos 1 para mais. E elevado a 4 é menos com menos mais, menos com menos mais. Portanto, quando o n é par, isto vai ficar 2 vezes 1 positivo. Quando o n é ímpar, por exemplo, menos 1 elevado a 1, isto é menos 1. Menos 1 elevado a 3 é menos com menos mais, mas depois tem 1 que fica sozinho, portanto dá a origem sempre ao menos 1. Então isto fica 2 mais 2 vezes o menos 1. Ora bem, desenvolvendo isto, portanto isto é igual a isto, ok? Fica 4, certo? Se n é par. E aqui fica 2 vezes menos 1, fica menos 2, que fica 0 se o n é ímpar. Portanto, então o que é que eu concluo? O 4 é positivo e o 0 é igual a 0. Então ele é maior ou igual a 0. Então eu vou dizer que o v de n mais 1 menos o v de n é superior ou igual a 0. Então eu estou a dizer que o v de n é monótona crescente, mas agora tem que dizer que é em sentido lato. Porquê? Porque ele pode ser igual a 0. Portanto, o que vai acontecer é que há uma diferença de 4, depois há um número que vai ser igual, depois há um termo que é de 4, depois há de ser um termo que é igual. Portanto, há de ser qualquer coisa deste género e nós até podemos ver isto. Podem experimentar e ver o v de 1, v de 2, v de 3, v de 4. Por exemplo, fazer o v de 1, eu sei que já vai dar 3, mas vocês podem... O v de 2 também vai dar 3, o v de 4 já vai dar 7... O v de 5 também vai dar 7, ou seja, daqui para aqui somamos 4 e daqui para aqui lá está somamos 0, portanto, que é o que está a acontecer aqui. Pronto, se vocês experimentarem isto, vocês vão ver que é isto que vai acontecer. Bom, outro exemplo. O terceiro exemplo é por ramos. Como é que eu trabalho com isto por ramos? Bom, muitas vezes os ramos não funcionam muito bem, nomeadamente quando passo de um termo, de um membro ou de um ramo para o outro. E, portanto, eu geralmente vou experimentando o que é que acontece ao W1, W2, W3 e depois o W de 4, que é a mudança daqui para aqui. Porquê? Porque se eu verificar que não existe monotonia, ou seja, que de um passo de um termo para o outro cresce, mas de um termo para o outro, do outro seguinte já decresce. Digo, olha, não é monótona e acabou. Ou seja, para provar que não é monótona, basta um contra-exemplo. Para provar que é monótona, aí é que obrigatoriamente eu tenho que provar para todos, ou seja, tenho que provar que aquilo funciona para todos, que a diferença é sempre superior a 0 ou que a diferença é sempre inferior a 0. Portanto, eu aqui vou experimentar e ver o que é que vai acontecer. Portanto, então vamos lá ver. W1 é 10 vezes 3 vezes 1, não é? Aqui é menos. E, portanto, 10 menos 3 vai dar 7. Agora, W2, aqui reparem que eu até posso e devo, faço isto muitas vezes, que é experimentar, por exemplo, a pensar, isto graficamente seria o quê? Isto seria uma reta decrescente, não é? Eu sei que isto depois só tem pontos, eu só tenho os pontinhos. Mas isto o declive seria negativo, não é? Isto depois eu tirava a reta e ficaria com estes pontos, mas não nos faz mal nenhum termos esta percepção. Pronto, seria uma reta decrescente, não é reta, mas pronto, dá para ter uma ideia. E este aqui vai ser crescente, portanto eu já sei que isto vai dar mal, porque isto tem um declive negativo, portanto vai decrescer até ao 3 e depois o declive é positivo, vai crescer. E portanto já sei que não vai haver monotonia e portanto basta-me dar um contra-exemplo. No 2 fica 10 menos 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, 10 menos 6 dá 4. Lá está a decrescer, não é? Que era o que eu suspeitava por causa deste declive. O W3 ainda é no primeiro ramo, fica 10 menos o 3 vezes 3, que é 9, e 10 menos 9, que é 1. E volta a decrescer. Decrescente. Agora vamos ver o W4, que já é no segundo ramo. Que vai ficar 4 menos 3, que vai dar 1. Pronto, olha, aqui a diferença vai ser igual a 0. Podia ser decrescente em sentido lato. Vamos ver então agora, já sabemos que isto não vai acontecer, mas pronto, vamos experimentar. O W5 fica 5 menos 3, que é igual a 2. E, portanto, aqui já vai ser crescente. E, portanto, chego aqui e parou.
E porquê? Porque eu vou dizer, por exemplo, que o W3 menos W2 é menor que 0, ok? Porque ele é decrescente. Ou então, se calhar, para vocês podem fazer exatamente assim. O W3 é menor que o W2. Mas, por exemplo, o W5 já é maior que o W4. E, portanto, estou a dar um contra-exemplo, está bem? Logo, Wn não é monótono. Está certo? E vocês dizem assim, e não podíamos experimentar só o 5, o 4, o 3 e o 2, por exemplo, porque era o ponto onde mudava. Podem. É preciso dar um contra-exemplo. Ou estes dois e estes dois, não tem que fazer tudo. Basta que dizer, olha, daqui para aqui cresce, daqui para aqui cresce. Portanto, basta fazer isto. E agora, para ver esta questão, o que é que vai acontecer aqui? Temos outra vez por ramos, mas o que vai acontecer aqui é que isto vai ficar tudo bem. Portanto, esta é crescente, esta também é crescente, e vocês podiam experimentar e iam ver que ia ser sempre crescente. Podiam experimentar alguns, não é? Então, eu vou ter mesmo que ir ao yn mais 1 menos o yn. Tenho que generalizar. Agora a questão é, como é que eu faço isto com ramos? Então, eu vou começar, por exemplo, quando n é igual a 10, que é no ponto de mudança. E faço y de 11 menos o y de 10. Porquê é que eu sei que é 11 e 10? Porque se é o n igual a 10, aqui fica 10. Aqui fica 10 mais 1, que é 11, está bem? O que acontece é que eu tenho sempre que ter o seguinte e o anterior. O de 11, eu vejo aqui no segundo ramo. Fica 2 vezes 11 mais 12. E o de 10, menos o de 10. E o de 10 é no primeiro ramo. Fica 3 vezes 10 mais 1. Tá bom? Portanto, isto fica 22 mais 12 menos 31. E, portanto, isto vai dar igual a... Isto é 34. 34 menos 31 vai dar igual a 3. Portanto, é positivo. Ou seja, do 10 para o 11 cresce. Portanto, é crescente aqui. Está bem? Depois, vou ver então, quando n é inferior a 10, vou fazer o de n mais 1 menos o de n, e de seguida vou fazer para o maior do que 10. Ou seja, eu agora vou estudar só o primeiro ramo, está bem? Portanto, vai ficar 3n mais 1, portanto, no lugar do n vou substituir por n mais 1, menos o y de n, que é ele tal e qual, como está. Fica 3n mais 3 mais 1, agora é menos isto tudo. Há aqui sempre coisas a cortar e vai dar 3, ou seja, está sempre a subir 3, lá está o declive. E, portanto, é superior, também vai ser crescente aqui. Então, agora vamos ver para o n maior do que o 10, e assim estudamos para tudo, para menor, para maior e para igual. Y é mais 1 menos yn, agora estou no segundo ramo, 2 vezes, portanto, fica 2 vezes o n mais 1, mais 12, menos 2n mais 12. Distributiva, fica 2n mais 2 mais 12, menos 2n menos 12, corta e vai ficar 2. E o 2 também é positivo. E, portanto, em todos os ramos e em todos os pontos, eu concluo que o yn é monótona crescente. E para finalizar, vamos ver aqui estas duas situações que agora nesta fase podem não ser muito usadas, mas é muito importante a nível da matemática. Que é o que é que acontece se eu tiver, por exemplo, 1 de n igual a 2 elevado a n. Portanto, quando o a é maior do que 1. O que acontece é que 2 elevado a 1 é 2, claro. 2 ao quadrado já é 4. 2 ao cubo já vai ser 8. Ou seja, isto é uma exponencial. Mas pronto, para já não interessa o nome. O que vai acontecer é que se vocês tiverem a elevado a n ou a maior do que 1, portanto, como a base é maior do que 1, o de n é sempre monótona crescente. Está bem? Vão fixar isto. Vão guardar isto aí num cantinho especial. E quando eu tenho entre 0 e 1, por exemplo, o de n pode ser 1/3 elevado a n, o que é que vai acontecer aqui?
Vamos imaginar que tenho aqui o 1. O de 1, o de 2, o de 3. Portanto, o de 1 é 1/3, que por acaso não é aqui, então vai ficar aqui. Não é? 1/3, 1/3, 2/3, 3/3. O de 2 já é 1/9, porque o de 2 é 1/3 ao quadrado, é 1/3 vezes 1/3, que é 1/9. Já vai ficar aqui pequenino. Se for ao cubo, já vai ficar 1/27. Ou seja, o que é que vai acontecer? Isto vai diminuir e nunca vai passar daqui. Ou seja, vai ser sempre positivo, ok? Vai ser sempre positivo, mas nunca, mas vai ser sempre decrescente. Então, quando está entre 0 e 1, o de n é monótona decrescente, está bem? Para já fica o apontamento, depois mais tarde no futuro vamos explorar isto melhor.